E aí, meus amigos, tudo certo? Nas últimas semanas eu gravei um vídeo comentando sobre anotação, sobre algumas indicações desse livro aqui sobre anotações. Inclusive tá aqui, até aqui o meu rascunho que eu fiz naquele outro vídeo, vou deixar o vídeo aqui em cima no card. E um amigo veio aqui nos comentários e pediu para mostrar como que eu faço as anotações na prática. Então, estou vindo aqui para detalhar um pouquinho sobre como que eu faço as minhas anotações, como que eu trabalho em cima dos livros. Hoje eu vou fazer um trabalho em um trecho bem pequeno desse livro aqui, Eric Ries, A Startup Enxuta. Esse livro eu carreguei ele na mochila durante um bom tempo, então dá para ver que ele foi carregado durante um bom tempo, mas eu não tinha parado para realmente ler ele ainda. Acho que umas 3, 4 vezes eu comecei a ler ele, fui até a página 80 e não tinha terminado de ler ele. Então agora eu estou desenvolvendo o estudo em cima dele, já fiz alguns resumos, já fiz o trabalho em alguns capítulos e basicamente eu vou trabalhar nesse trecho aqui hoje. O trecho, se eu não me engano, é de 4 páginas, só para mostrar como que eu faço o trabalho de estudo e passar para anotação. E aí, começando, depois eu posso fazer um vídeo só sobre o meu sistema de leitura, quando eu vou fazer uma leitura mais documentada, mais aprofundada, trabalhando em cima do livro mesmo, buscando entender os conceitos, extrair a ideia, analisar o formato de escrita, realmente entender o que foi dito. E basicamente, quando eu vou fazer isso, eu uso canetas, né, cores diferentes, marca-texto, para poder destacar e para sempre que eu revisitar um livro, que eu possa entender aquilo que é mais importante e não passar muito tempo lendo tudo de novo. Então, por exemplo, se eu volto aqui nas últimas páginas que eu li, eu sei que essa parte em laranja é mais importante do que esses grifos em azul. Eu sei que esses grifos em azul, esse daqui em específico, é mais importante do que o restante das páginas. Porque eu li, identifiquei que aquilo ali era mais importante e grifei. Aqui da mesma forma eu sei que esse vermelho tem uma relevância maior do que esse azul e esse laranja e esse amarelo tem relevância maior do que esses dois aqui. Então, depois eu posso fazer um vídeo só contextualizando sobre isso, mas vamos fazer o trabalho de estudo aqui desse trecho então. Eu vou ler, eu vou entender, eu vou grifar o que for mais interessante. Até tirar esse marca-página aqui que está acompanhando ele durante um bom tempo também. Tem uma folha aqui para depois extrair as informações que eu concluí para a folha e deixar essa folha, transferir essa folha ou para um Notion, ou para um Obsidian, ou para alguma coisa específica. E também eu tenho a régua aqui, porque eu não gosto de grifar sem a régua e ficar tudo torto. Então, vamos lá, vai ficar acelerado aí. 3, 2, 1. Ok, vamos lá. Terminei de ler esse trecho, tá vendo? Foi um trecho bem rápido, bem pequeno, então meia, né? 1, 2, 3 páginas e meia. Fiz o trabalho de relevância, né, de prioridade, então eu tenho aqui pontos que eu achei mais interessantes que os outros. Então nessas 2 primeiras páginas não achei nada extremamente relevante, só marquei isso porque eu quero saber quem são esses 2 nomes e qual é esse produto, então eu marco aqui para eu ir pesquisar depois o que é isso, quem são essas pessoas. Aqui contou a história de um pouquinho deles, o que eles fizeram, e aqui vem a parte interessante dessas 3 páginas. Primeiro, algumas descrições, e aí vem aqui alguns conceitos. Então, é claro que eu já anotei vários conceitos aqui sobre a startup enxuta, mas basicamente o que eu faço de trabalho de anotação agora é dividido em 2 partes. Primeiro, eu vou pegar as coisas importantes e transformar em conceitos, e depois que eu transformar essas coisas importantes em conceitos, eu vou descrever uma explicação delas para mim. Então, vamos identificar conceitos aqui como se eu estivesse identificando esses conceitos agora. Então, puxando essas informações mais relevantes que eu marquei, eu sei que eu vou puxar aqui, por exemplo, vamos analisar, criar um produto chamado Advark, ok. Vamos lá, máquina de visão de computadores poderiam ser usados para criar assistente pessoal, então aqui eles viram uma visão de negócio. Usamos pessoas para simular o back-end o máximo possível, então aqui é uma estratégia de eficiência. Ok, eram MVPs projetados para testar uma pergunta mais importante, então aqui eu já tenho um tópico, né? Eu já anotei esse tópico em outros pontos, mas primeiro conceito que eu vou anotar aqui como base nessas 2 páginas é o conceito de MVP. Ok, MVP, beleza? Além disso eu tenho
Uma pergunta mais importante, então aqui eu tenho uma pergunta mais importante, a pergunta mais importante, a pergunta mais importante que eles precisavam no caso deles é: o que seria necessário para gerar engajamento dos clientes com o produto e para que contassem novidades aos amigos. Tá, beleza, isso aqui era no contexto deles. O que seria a pergunta mais importante para mim, que estou estudando sobre startups, sobre empresas, no quesito de entender se os clientes realmente querem? Então, a pergunta mais importante, tirando ela desse contexto, é: o que realmente faria as pessoas se engajarem e compartilhar sua experiência, ok? Então, eu sei que essa pergunta aqui é uma pergunta extremamente relevante na hora que eu estou testando, na hora que eu estou fazendo MVPs, ok? Durante o processo de refinamento do produto, trazíamos toda semana 6 a 12 pessoas. Então, eles tinham um ciclo de teste semanal. Então, eu vou fazer aqui ciclos de teste. Eu vou colocar teste mesmo. Testes relacionados ao MVPs, de MVPs. Aqui, é claro que a gente está falando de uma empresa Product-Led Growth, então de uma empresa que vai crescer baseada em produto, então é extremamente relevante essa questão do MVP. Aqui a gente está falando de uma empresa de desenvolvimento, né? Claro que eu vou pegando os conhecimentos que eu tenho e atrelando ao que está sendo dito aqui para analisar a realidade. Por exemplo, eu trabalho muito com serviço profissional, então se atrela o MVP nesse formato que eles estão falando? Não, porque o MVP deles é mais voltado para um produto físico, para um produto de tecnologia, nesse caso aqui. Então, esse teste seria de uma forma diferente, esse ciclo de teste de uma forma diferente. Mas, o que me traz de mais importante nesse ciclo de testes é ter contato e feedback semanal com os clientes. Ok, isso aqui é o mais importante aqui dentro, porque isso aqui vai aumentar a aprendizagem. Tá, aqui ele está falando de 6 a 12 pessoas e aqui ele inclui pessoas que já são usuárias ou outras que nunca tinham ouvido falar. Isso aqui não é tão relevante agora, é só a variação, né? Aí aqui a gente tem nossos engenheiros participavam das sessões, então aqui é ciclos de teste e aqui eu acrescento análise técnica dos dados, que é basicamente o que os engenheiros faziam participando. O sistema procurava amigos dos amigos, ok? Isso aqui eu marquei porque eu achei interessante o formato, como que eles criaram esse produto. Aqui, quem é a melhor pessoa, achei interessante isso aqui também. Tá vendo que é menos interessante dos que eu grifei com mais destaque? A gente vai entendendo um pouquinho do porquê que eu uso essa dinâmica. Durante o processo de teste, Max e Data encontraram muitos problemas tecnológicos, ok, não importa. Aqui é interessante, todas as vezes eles recusaram enfaticamente a resolvê-los. Ok, por quê? Em vez disso, usavam um teste mágico de Oz. Os clientes acreditavam que eles estavam interagindo com um produto real. Então, aqui faz uma relação pequena com aqueles usando pessoas para resolver o problema por trás, ao invés de desenvolver a tecnologia completamente. Serviço desse tipo em grande escala resultaria em perda de dinheiro, mas essa microescala é fácil de ser montado, então vale o teste. Eu gosto até de escrever aqui, ó, vale o teste, porque é mais eficiente do que eu perder muito recurso. Se conseguirmos resolver os difíceis problemas técnicos desse produto de inteligência artificial, as pessoas vão usá-lo? Então, aqui a parte mais importante do trecho inteiro é: se eu resolvo o problema, e quando eu estou falando de empresas, as empresas existem para resolver problemas, né, em trocar dinheiro em volta da solução desses problemas. Então, se eu resolvo um problema, se eu desenvolvo uma solução, as pessoas vão usar essa solução? Vão usar? Que é uma pergunta mais importante do negócio de forma absurda, né? Se eu crio um negócio que as pessoas não vão usar, eu estou literalmente desperdiçando tempo e dinheiro, ok? E eu vou fazendo essa conversa que eu estou tendo com você aqui comigo mesmo. Então, eu vou fazendo questionamento, vou entendendo e vou construindo o raciocínio do que o autor está me ensinando. Além disso, as pessoas vão usá-lo? O uso vai levar à criação de um produto que tenha valor real. Então, se eu resolvo o problema, as pessoas vão usar essa solução? Vai ter um valor real? E aqui eu dou ênfase no valor. Por que eu dou ênfase no valor? As pessoas estarão dispostas a pagar por ela, no caso, a solução que eu desenvolvi? Tá, então aqui eu tirei os principais conceitos. Deixa eu ver o que mais aqui. Foi esse sistema que Max pivotaram, ok? Então, basicamente, eu extraí o que tinha de informação que o autor me passou nessas 3 páginas e meia. Então, basicamente, todas essas linhas serviram para me dizer isso aqui.
Serviram para me apresentar inicialmente o conceito de MVP, se eu nunca tivesse ouvido falar sobre ele, me apresentar a pergunta mais importante, o que realmente faria as pessoas se engajarem e compartilharem a sua experiência, o ciclo de teste de MVP, então apresentar um formato, né, ter contato de feedback semanal com os clientes, que é o que eles faziam desses testes de MVP, análise técnica desses testes, dos feedbacks, e principalmente se eu resolvo um problema. Se eu resolvo o problema que eu identifiquei, as pessoas vão usar, essa solução vai ter valor real, as pessoas estarão dispostas a pagar por ela? Tá, aqui eu criei alguns pontos e aí eu venho aqui e faço uma conclusão agora. E aí, na maioria das vezes, até uma coisa engraçada, porque às vezes eu escrevo com várias fontes, digamos assim. Às vezes eu escrevo nessa fonte aqui, que é para ficar mais legível, eu bater o olho e olhar, e eu escrevo de forma cursiva quando eu quero pensar. Então, provavelmente você não vai entender nada do que eu vou escrever aqui agora, eu até viro a página, que é assim que eu escrevo, e começo a escrever para mim entender. Então, vamos lá, eu vou ditando aqui também. Tá, resumindo, eu venho aqui no final e crio minha conclusão a partir das informações que eu encontrei. Então, qual que é a conclusão que essas 3 páginas me entregaram? Como conclusão final, fica óbvio, fica extremamente óbvio que não vale a pena investir tempo e dinheiro desenvolvendo produtos ou serviços sem ter a certeza. Não vale a pena desenvolver nada quando eu não tenho a certeza se as pessoas vão usar, primeiramente, se elas vão pegar e vão usar. Se for inútil, eu estou perdendo mais tempo e dinheiro ainda. Para além disso, se elas vão promover, então se eu tenho um produto ou serviço que as pessoas usam, mas elas não promovem, seja por qualquer que for o motivo, eu tenho um produto com baixo potencial de escala, ou seja, as pessoas não vão indicar a minha solução, e além disso, usar, promover e principalmente comprar. Se eu tenho um produto que as pessoas usariam, que elas promoveriam, só que elas não estão dispostas a comprar, não faz sentido eu gastar tempo e dinheiro nisso, porque minha empresa não vai ter absolutamente receita nem lucro nenhum. Então eu vou ter uma empresa praticamente falida, eu vou criar uma solução para perder dinheiro. Então basicamente aqui eu faço essa projeção de conceitos, então eu separo conceito 1, conceito 2, conceito 3, conceito 4, né? Coloco o que o livro traz como ponto-chave, né? Os pontos-chave diretos do livro, e trago uma conclusão final. Se a gente dá uma olhada naquele script que eu fiz por último, é basicamente a mesma coisa. Eu venho, crio os conceitos, boto as explicações dos conceitos e na maioria das vezes, nesse daqui eu não fiz, mas eu faço esse resuminho na outra folha para eu ter bem visual. E aí o que eu faço com esse resumo? 2 coisas. Depende do tipo de conhecimento que eu estou estudando. Nesse caso aqui, é um conhecimento mais prático. Então, o que eu faço? Ou eu documento, ou eu aplico, certo? Na maioria das vezes eu vou documentar informações mais técnicas. Então, por exemplo, técnicas de copy, técnicas de marketing, de vendas. Eu vou documentar, eu vou guardar a informação. Na maioria das vezes que são informações mais teóricas, eu vou tentar aplicar elas na prática. Então, ao longo da semana, no meu trabalho, eu vou tentar aplicar esses conceitos. Vou me fazer essa pergunta durante o trabalho, vou me fazer esses questionamentos, vou promover movimentos para analisar o que o meu cliente está buscando, vou fazer essas perguntas em relação às soluções que eu estou desenvolvendo e entregando para o mercado. Então eu vou ali na minha agenda e vou marcar um momento, vou criar um projeto para aplicar isso. Então, o meu conhecimento que eu anotei, eu vou utilizar ele de 2 formas. Ou eu vou guardar essa anotação, vou guardar ela, e aí na maioria das vezes eu guardo no momento só no papel mesmo, e se eu vejo que é muito mais relevante, eu levo para um Notion, eu levo para o Obsidian. E se eu ver que eu preciso aplicar isso aqui o mais rápido possível, que é uma informação interessante, eu coloco na agenda e vou executar. Então, basicamente, esse é o formato de anotação que eu faço. Claro que depois eu posso fazer um vídeo só explicando sobre esse meu formato de leitura, né, de descrição, sobre as marcações que eu faço para relembrar, para deixar o que é mais importante, o que é menos importante. Também gosto de fazer um trabalho com esses papeizinhos aqui, só para destacar. Então, por exemplo, tem alguns aqui, tem alguns aqui. Então, depois eu posso falar só sobre leitura, mas acredito que esse vídeo aqui já vai trazer bastante a resposta para o nosso amigo. E se for útil para você também, compartilhe esse vídeo, deixa o like aqui embaixo e te vejo na próxima.